Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver o exercício 1.1 do capítulo 1 do livro Hidráulica Básica. Vamos então ao enunciado do exercício. Determinar a relação entre a velocidade média, Vm, e a máxima, Vmax, e os coeficientes de correção alfa de Coriolis e beta de Boltzmann em um conduto circular em que se produz, letra A, escoamento laminar cuja distribuição de velocidades segue a lei parabólica, e aqui nós temos a fórmula que nos dá a distribuição de velocidades em um escoamento laminar, e continuando, em ambos os casos, Vmax é a velocidade no eixo do tubo, ou seja, a velocidade máxima ocorre no centro, no eixo do tubo, R, o raio do mesmo, e y igual a R1 menos R, a distância da parede ao ponto de velocidade v. Nós vamos dividir o exercício A em três partes, parte 1, parte 2 e parte 3. Na parte 1, nós vamos determinar a relação entre a velocidade média e a velocidade máxima. Na parte 2, nós vamos encontrar o coeficiente alfa de Coriolis. E na parte 3, nós vamos encontrar o coeficiente beta de Boltzmann. E para você que não é inscrito, faço o convite para que se inscreva no canal, para que compartilhe e também considere apoiar o canal fazendo uma contribuição no Pix, profviniciusvalio@gmail.com. Gostaria de lembrar que todos os vídeos disponibilizados aqui são feitos gratuitamente. Inicialmente foi aventada a possibilidade de vender alguns vídeos completos no Hotmart, mas eu nunca fui muito simpático para essa iniciativa, sempre preferi disponibilizar de maneira gratuita os vídeos. Então, se você gostou do conteúdo e tiver condições, se inscreva, compartilhe e considere também fazer uma contribuição no Pix que está aqui embaixo do vídeo. Vamos então à resolução da parte 1 da letra A. Para resolver a parte 1 da letra A, nós vamos utilizar o conceito de vazão. Nós podemos encontrar a vazão por meio de duas equações diferentes. A primeira delas é a seguinte: que vazão é a integral de área de VdA, ou seja, a velocidade que passa por uma área muito pequena por um diferencial dA. Nós trabalhamos dessa forma uma vez que a velocidade ao longo da tubulação, seja o escoamento laminar ou turbulento, a velocidade é diferente em função da distância do centro da tubulação. E a diferença, o modo como ela se comporta no escoamento laminar é dado por esta equação aqui. A segunda maneira que nós temos para encontrar a vazão é trabalhando com o conceito de velocidade média, ou seja, supondo que a velocidade fosse a mesma em todos os pontos, que velocidade seria essa para produzir a mesma vazão, o mesmo volume de escoamento em uma determinada unidade de tempo. Basicamente, o que nós vamos fazer agora é trabalhar com a equação 1 e depois igualar com a equação 2. E esse v que está dentro da integral na equação 1 é a função que nos dá a distribuição de velocidades para o escoamento laminar. Então, basicamente, o que nós teríamos seria o seguinte: e aqui nós temos um pequeno impasse, porque a variável que nós temos aqui é o R, e no caso o diferencial está dA, é uma integral de área. Porém, a gente pode transformar ela numa integral simples em função do R. Nós sabemos que a área é igual a πr ao quadrado. Nesse caso, esse R seria uma variável, não é o R maior, que é o raio da tubulação. Então, nós vamos derivar o A em relação a R. dA é igual a 2πr dr.
Então basta nós substituirmos no lugar do dA o 2πr/dr, que nós vamos ter a integral que nos dá a vazão. Lembrando que nesse caso vai ser uma integral definida com o limite inferior igual a zero e o limite superior igual a r. E agora nós temos novamente a equação 1 escrita de outra maneira, que vazão é igual à integral definida de 0 a r, v máximo 1 menos r sobre r elevado ao quadrado, fecha parênteses, vezes 2πr/dr. Nós vamos passar algumas constantes para o lado de fora da integral, e aí nós vamos trabalhar apenas com a integral para evitar ficar repetindo as mesmas constantes e o que o tempo inteiro, ok? Uma outra coisa que nós vamos fazer aqui é elevar ao quadrado essa parte de dentro, e agora nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre o 1 sobre 1 e o r ao quadrado sobre o r ao quadrado. E aí nós chegamos à seguinte expressão dentro da integral: r ao quadrado menos r ao quadrado sobre r ao quadrado. Esse r ao quadrado do denominador, como é uma constante, ele também pode passar para o lado de fora da integral. E agora sim, apenas para não precisar ficar escrevendo o tempo inteiro 2π vezes velocidade máxima dividido por r ao quadrado, vamos trabalhar apenas com a integral e depois a gente volta à expressão por completo. Então temos aqui a integral de 0 a r, r ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso vezes r, e agora nós vamos fazer a distributiva, ou seja, nós vamos multiplicar esse r que está aqui para cada um desses dois termos. E aí nós temos r ao quadrado vezes r menos r ao cubo. E a integral de uma subtração é igual à subtração das integrais. Então nós vamos ter o seguinte: importante mencionar aqui que nós estamos resolvendo trabalhando com coordenadas polares. No caso, seria o r e o θ, mas como nós já substituímos o dA, então a integral ficou apenas em função de r. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar o r ao quadrado para o lado de fora e vamos ter o seguinte: e agora vamos resolver as integrais. A integral de r é r ao quadrado sobre 2. Então temos r vezes, abre colchetes, r ao quadrado sobre 2, de 0 a r, ou seja, nós já resolvemos a integral, porém precisamos aplicar o limite superior e subtrair do limite inferior.
E a integral de r ao cubo é r à quarta sobre 4. Como o limite inferior é zero, não é necessário fazer essa subtração. Imediatamente nós vamos substituir pelo limite superior. Então temos r à quarta sobre 2 menos r à quarta sobre 4. E o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 4 é o 4. Logo, nós vamos ter o seguinte: 2r à quarta menos r à quarta dividido por 4. E o resultado final da integral vai ser r à quarta sobre 4. Então esse é o resultado que nós temos para a integral. E agora nós vamos voltar para a equação inteira. E aqui é onde entraria a integral, a gente coloca o r à quarta sobre 4. E aí esse 2 nós vamos simplificar com 4, sobra 2. E esse r ao quadrado simplifica com esse r à quarta, fica r ao quadrado. Por fim, encontramos a equação que nos dá a vazão em função da velocidade máxima para um escoamento laminar, que é igual a π vezes v máximo r ao quadrado dividido por 2. E nós temos também a equação 2, que é igual a Vm vezes A. Nesse caso, a área é πr ao quadrado. Então, vou substituir no lugar de A, π vezes r ao quadrado. Esta é a equação 2. Ambas as equações nos dão a vazão. Então, nós vamos igualar a equação 1 com a equação 2. Este π cancela com este r ao quadrado cancela com este r ao quadrado. E aí sobra a relação que o exercício pedia que fosse demonstrada. Para o escoamento laminar, temos que a velocidade média é igual à velocidade máxima dividido por 2. E aí podemos finalizar o exercício colocando assim CQD, como queremos demonstrar. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do exercício. Um grande abraço e até o próximo vídeo.